Cláudio Rezende está chegando com informações do Atlético e a vantagem agora vai para o lado alvinegro, hein, Cláudio? Um abraço para você. Um abraço, boa tarde, né? Quase boa tarde, bom dia ainda, Cirilo, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes dessa segunda-feira. Ótima semana a todos. O Galo agora conseguiu o seu primeiro objetivo, inverter a vantagem do América com esse placar de 2-0 e agora tem esta vantagem ao seu favor, né, ao seu lado, no jogo do próximo domingo, 19h, partida na Arena Independência. Então, torcedor do Galo, já anote aí na agenda esse jogo no domingão, né? Para fechar o Domingão Esportivo da Itatiaia, no domingo, Arena Independência. Os jogadores já voltaram a treinar agora pela manhã e o Galo estava só esperando, né, a Federação Mineira de Futebol marcar o horário do jogo, mas os atletas vão treinar todos os dias da semana no período da manhã, agora incluindo o sábado, já que a partida ficou para o domingo. O técnico Felipão, durante a semana, quem sabe pode até ganhar aí o retorno do Zaratio. Zaratio que está em fase final de tratamento. Se não for para esse jogo da semifinal, o Galo avançando a decisão. É bom lembrarmos que vamos ter aí depois uma semana sem jogo por conta da data FIFA. Vai ter tempo de sobra, hein? O Zaratio para estar firme e forte na decisão do Campeonato Mineiro. E se nada acontecer, né, nenhuma lesão aí no Atlético, ele pode ter, quem sabe, passando a final, o elenco completo para os dois jogos. Mas eu destacava em manchete, Cirilo, o fim de semana também com um jogador do Atlético agitando o mercado internacional. O garoto atacante Alisson, de apenas 19 anos, na mira do futebol inglês, de times da Premier League. O site britânico Metro trouxe neste fim de semana que o Arsenal da Inglaterra monitora a situação do Arsenal. O Alisson Santana para uma possível transferência de verão. Transferência de verão no meio do ano, quando é a janela mais forte da Europa. A imprensa britânica ainda cita outros dois times da Premier League, o Fulham e o Newcastle United, além do Bayer Leverkusen da Alemanha e do PSV da Holanda. Dois clubes da Espanha também estariam monitorando o Alisson. Portanto, o garoto que vem sendo destaque do Atlético aí. Nesse último jogo, Cirilo, nem brilhou muito ofensivamente, né? Mas o Felipão encheu a bola do Alisson. Diz que ele ajudou demais, já está tendo um entendimento melhor de recomposição defensiva e ajudou bastante o Saravia. Porque o América tinha um Mateuzinho ali no primeiro tempo e em alguns momentos, né, complicou o lado do Atlético. O Alisson, segundo o Felipão, ainda precisa desta transição mesmo, da base para o profissional, mas o menino já está despertando interesse aí de clubes da Premier League, clubes gigantes, hein, Cirilo? Pois é, chamou a atenção realmente, né, essa notícia, o que prova que mesmo com esse calendário que a gente tem, que privilegia os jogos menores no comparativo com os maiores, né? Que é o que acontece aqui em Minas Gerais, não em Minas Gerais só, no futebol brasileiro, né? Um espaço enorme para os estaduais e as principais competições ficam exprimidas depois, mas ainda assim tem gente observando, tem gente monitorando, tem gente vendo o que está fazendo, então aí talvez o Atlético possa ganhar bastante com uma observação que esse garoto teve nesse campeonato estadual, com a oportunidade e o espaço que ele teve. Ô Léo, o Alisson, como disse o Cláudio, foi muito elogiado pelo Felipão, apesar de ter sido um jogo onde ele não tenha tomado as melhores decisões, e não sei se você concorda, me parece bastante normal para esse momento, mas foi bastante elogiado. É o patamar que atingiu esse garoto com o Felipão, né, Léo? E acho que é normal mesmo, Cirilo, concordo com você. O Alisson é um garoto ainda, ele ainda está em formação, mas o que ele já tem capacidade de entregar já é muito importante para o Atlético, então por isso ele deve ser titular. Tenho falado isso aqui já há algum tempo. O efeito Savinho pode trazer muitos benefícios ao Atlético, porque o Savinho acaba de ser negociado para o Manchester City. Ele está fazendo um grande campeonato espanhol, revelado no Atlético. Aí o Atlético tem um jogador com exatamente as mesmas características. Jogador rápido, jovem, canhoto, driblador, mesmas características do Savinho. Opa, a turma da Europa já para e pensa, será que é outro? E aí todo mundo já quer passar na frente, porque o Flamengo vive isso. O Flamengo viveu isso quando surgiu o Vinícius Júnior, aí Paquetá, aí todos os jogadores que vão aparecendo lá sempre chamam mais atenção. O Santos, depois do Neymar, meninos da Vila, Rodrigo, e aí vai. Quando aparece um menino,
sem dúvida alguma, o Atlético vai surfar e, por merecimento, um efeito Savinho agora. E o Alisson realmente tem um potencial muito grande. Então, cabe ao Atlético trabalhar muito bem o extracampo, contrato, salário, essa parte. Inclusive, ele teve contrato renovado, né, Rezendão? Sim, recentemente. Então, contrato até o fim de 27 essa agora. parte o Galo já está bem protegido, porque a cláusula acho que são 51 milhões de libras. É isso aí. Que eles colocaram. Então, ou seja, se vem alguém pagar isso aí, é grana demais, já pode pagar e levar. Mas, além disso, Cirilo, cuidar da evolução como homem do Savinho. Do Alisson, para que ele não ultrapasse, né, o momento, para que ele não seja cobrado de maneira demasiada, para que ele não se ache de maneira demasiada, para que tudo tenha um equilíbrio. E me parece que ele é um menino muito enjoado dentro do campo, porque ele é determinado, ele é corajoso, ele é driblador, mas parece, e essa é uma impressão que eu tenho, que ele é um cara de cabeça no lugar, que é um menino de cabeça boa. Então, o Atlético tem uma joia para ser trabalhada, que pode entregar muito dentro do campo e que pode dar muito dinheiro para o Galo lá na frente. Mas não tenha dúvida que esse interesse de times da Inglaterra é o efeito Savinho. E é normal que ele aconteça. Um jogador com as mesmas características no mesmo clube vai chamar muita atenção. Ô Cirilo, ele renovou o contrato até o fim de 2027 com o Atlético e a multa rescisória na casa dos 60 milhões de euros, né? 320 milhões de reais. Por isso o valor lá de 51 milhões de libras, que a libra vale um pouco mais. É muita grana. Se quiserem vir pagar a multa, eu tenho certeza que o Atlético não vai achar ruim não, Cirilo. Eu tô para dizer que vai achar muito bom. Ô Alexandre Simões, o Filipão disse quanto ao entendimento que ele ficou muito feliz com o que o Alisson executou no jogo contra a equipe do América, o entendimento que ele teve do que ele tem que realizar taticamente para se justificar na equipe titular, né? Falou de uma marcação que ele fez, da função tática bem executada que ele teve no jogo. E eu acho que pro posicionamento dele, para a função que ele ocupa nesse Atlético, de fato vai ser algo fundamental. Como você observou o clássico do Alisson, Simões? Ô Cirilo, foi um jogo em que o Alisson ele teve obrigações diferentes das que ele vinha tendo, ou quando ele entrava, ou quando ele começou contra o Ipatinga. O Atlético, até pela necessidade de vencer, já que a vantagem era do América, e o Galo não queria ir ao Independência, com o adversário tendo no mínimo a vantagem do empate, né? O Atlético se abriu de uma maneira que nunca aconteceu nessa era Filipão. O meio de campo do Galo foi Batalha, Igor Gomes e Scarpa, com Alisson, Hulk e Paulinho. Foi então, ofensivo. Nunca foi assim tão aberto e conseguiu fazer aquele efeito da pressão inicial, mas depois começou a sofrer. Quando o Atlético faz o gol dele, que encaminha a vitória, o América era melhor no clássico e já tinha desperdiçado, inclusive, algumas oportunidades, uma delas impressionante com o Mateuzinho. E aí, Cirilo, é que entra a questão do Alisson. O Alisson, ele teve atribuições que ele não tinha. E com certeza o Filipão colocou para ele a importância que a entrega dele na recomposição teria para o time. Então, o garoto precisou exercer funções que ele não exercia e ainda tem a questão da ansiedade, da falta de experiência de receber atribuições diferentes das que você está acostumado a fazer. Então, isso tudo é um somatório que vai servir como crescimento para o Alisson. Apesar disso, a melhor oportunidade do Galo antes do gol no primeiro tempo foi dele, né? Foi o lançamento do Fux, né? Foi, do Fux. Em profundidade que ele ganhou do Marlon na corrida. Ele deu trabalho ao Marlon. Aliás, elogiar, hein? Que partidaça do Bruno Fux, hein? Que leitura de jogo tem esse zagueiro, hein? Sim. E aí, o que aconteceu? Apesar disso, né? Ele desperdiçou aquela oportunidade, em outro momento levou vantagem sobre o Marlon. A maior dificuldade de marcação que o América tenha, por mais que o gol tenha saído pelo lado esquerdo, mas aí é por um outro motivo, né? É por excesso de qualidade, né? Mas o Alisson incomodou muito o lado esquerdo da defesa do América. No segundo tempo ele foi substituído e a gente entende a opção do Filipão, né? A vantagem que o Atlético já tinha construído, mas isso tudo faz parte do processo, né? A irregularidade, a inconstância, isso faz parte do processo de crescimento de todo grande jogador. Com o Alisson não vai ser diferente. Cláudio, é isso mesmo. Então o Alisson é uma opção importante aí pro Felipão. Tem outros jogadores que também estão pedindo passagem, estão jogando bem. O Rubens entrou, foi um pedido da torcida ali
Um pouco antes do Galo fazer o gol com o Paulinho, né? O torcedor já estava pedindo o Rubens. O Felipão colocou o Rubens no intervalo, no lugar do Igor Gomes. O Rubens foi bem. Inclusive, começou aquela jogada do gol, né? Junto com o Arana ali, deu um passo bonito pro Arana e o Hulk fez o gol. E depois também entrou o Alan Franco, de novo, bem. E é bom lembrarmos que agora, o Simões disse, né? O Atlético se expôs no primeiro jogo. Na situação inversa, agora é o América que vai ter que se expor no jogo da volta. E aí tem essa opção, o Felipão quiser preencher mais o meio campo, o Alan Franco, um jogador que vem atuando bem aí nesse time do Atlético também. Fato é que o Felipão vai ganhando boas opções para essa reta final de Campeonato Mineiro. Tem aí as finais também para definição. Então, daqui a pouquinho, Cirilo, a gente fala mais do Atlético, a posição do Galo, né? Sobre a arbitragem. Falou muito de arbitragem nesta situação aí do fim de semana. O Atlético tem a mesma posição ou não? Ou vai mudar para o jogo da volta contra o América? A definição aí dos atos nesse meio de semana. A gente traz daqui a pouquinho a posição do Galo, Cirilo. Cláudio Rezende de volta. Fala aí, Cláudio. Vamos lá. O Fabrício Calazans há pouco disse da postura do América que não vai ser alterada, né? Vai pedir de novo o árbitro de fora para o jogo de domingo, partida de volta das semifinais. E o Atlético também não muda a sua posição, viu, Cirilo? O Atlético mantém o prestígio com os árbitros locais. O Atlético, portanto, faz o pedido, não faz pedido nenhum, né? E aí o América faz o pedido, vamos ter um sorteio de novo. É a terceira vez entre Atlético e América que teremos um sorteio na Federação Mineira de Futebol para sabermos se vamos ter árbitro de fora ou árbitro local. Até aqui, nos 2 primeiros jogos, a bolinha sempre de árbitro de fora. Vamos ver agora no domingo o que vai acontecer. Já começou a preparação do Atlético. O Felipão, na entrevista, ele foi bem claro, dizendo que a vantagem foi construída, é boa, mas nada de oba-oba. O Atlético tem que continuar a sua ideia para o segundo jogo. O América, nas palavras do Felipão, vem sendo uma pedra no sapato do Atlético nos últimos tempos. Foi a primeira vitória em clássico aqui em Minas do Felipão desde quando assumiu o Atlético, né? Então ele sabe muito bem que está sendo muito difícil enfrentar a América, o Cruzeiro também. Então, muita situação aí para o Atlético nessa semana. Pode acontecer a volta do Zaratio, a gente vai ter que acompanhar o departamento médico. E o Brian Palacios, que fez aí só um treino antes do jogo de ida, foi ao estádio, conheceu a Arena MRV, já se ambientou um pouco com a torcida, pode, né, durante a semana, virar uma opção no banco de reservas, pelo menos nesse jogo contra o América. E aí, aquela interrogação, né, porque o Allan Kardec já ficou fora do banco. No jogo agora, uma opção do técnico Felipão, preferiu Cadu e Isaac, que entregaram bem na última rodada da fase classificatória. Allan Kardec ficou fora por uma opção. E ele ficou fora sem o Brian Palacios. Agora vai ter o Palacios ainda para entrar na lista dos relacionados. O Vargas voltou a jogar, entrou no finalzinho, e o Vitor, que é o diretor de futebol do Atlético, disse, né, da escolha pessoal do Vargas, tem contrato, fica à disposição do técnico Felipão. O Felipão que elogiou o Vargas também na entrevista e, pelo que eu senti, vai continuar utilizando ele, viu, Cirilo?